E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todo mundo. Aqui quem fala é o Rafael Fives, tá? Você está no canal Biologia Live. Neste canal eu dou aula, né? Ao vivo de biologia, tá bom? Às quartas e sextas. Mas no final da nossa aula a gente vai conversar sobre os dias, então fique tranquilo. E eu sou biólogo e professor de biologia. Para quem não sabe, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente tarde a cada um de vocês, pessoal. É, é um grande prazer tê-los aqui, a presença de cada um de vocês. É um grande prazer tê-los aqui, é um grande prazer ter vocês aqui, né? Salve, salve Keila, salve James também que tá aí, salve Luiz, gelodescente. Que isso, mano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo de boa nessa tarde quente aqui no Rio de Janeiro? Eu não sei, tá ali. No meu quarto tá 29 graus e meio, né? Então tá bem quente, tá bem chato ficar aqui. Tô com o ventilador ligado pra mim que eu não aguento mais. Tá muito calor. Mas vamos que vamos, né? Assim mesmo. Então, pessoal, tá aí na tela, vocês podem ver aí, né? O ciclo celular, vocês podem ver aqui. Já vou até deixar um apontador a laser. Nós vamos falar sobre o ciclo celular, mais especificadamente, né? Mas sendo mais específico, vamos falar sobre meiose e mitose aqui, tá bom? Eu quero deixar aqui registrado, tá? Porque eu acho que ele não tá aí, eu acho que nesse horário ele tá trabalhando, mas eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Rafinha, Rafael, meu amigo, meu veterano, tá? Felicidade. É que a gente fica feliz, né? Mas eu quero deixar aqui o Rafinha, o meu veterano de pessoal, o Rafinha, o Rafael, também Rafael é o nome dele. Foi meu veterano lá na UFRJ. Nesse momento ele deve estar trabalhando, cara. Então, se você for ver essa VOD aqui, Rafa, muito obrigado aí pelo follow e também muito obrigado por se inscrever, cara. Muito obrigado por dar o Prime aqui no canal esse mês. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu mesmo. Então, pessoal, eu só quero já, antes de começar a aula, eu quero deixar um aviso. É a primeira vez, tá, que eu dou aula sobre o ciclo celular. Então, se eu der uma gaguejada, se eu meio que, né, como eu posso dizer, acho que o melhor dizendo é gaguejar mesmo, então não leve em consideração não, pessoal, que eu comecei a dar aula agora, então é a primeira vez que eu vou dar meiose e mitose, então meio que assim, é, são assuntos difíceis, né? Porque eu me lembro do meu primeiro ano. Eu tenho um amigo também, o Samuel, que fez o primeiro ano comigo. Cara, a gente aprender meiose e mitose foi horrível. Eu não sei como é que eu passei no primeiro ano em biologia, porque quando a professora começou meiose e mitose, a gente não entendeu nada, não entendia absolutamente nada. E meio que assim, eu sei que para ter um bom entendimento depende do professor, né? Se um professor souber passar bem, vocês vão conseguir entender bem. Então eu espero que vocês consigam entender muito bem. Espero que vocês se lembrem das aulas anteriores, tá? Nas nossas aulas passadas. A gente viu alguns assuntos importantes de cromossomos, né? Principalmente. A gente falando sobre o núcleo celular, então é importante que vocês tenham isso em mente. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula aqui. Porque eu acredito, se eu não me embolar muito, eu acredito que vai ser uma aula bem rápida. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui na nossa aula O Ciclo Celular. E olha só que foto maravilhosa. Essa foto aqui, pessoal, eu fiz questão de botar minha marca d'água, Biologia Live. Essa foto aqui fui eu que tirei no microscópio. A gente vai falar mais sobre essa foto e sobre o resto dessa foto, né? Tem muito mais coisa acontecendo nessa foto aqui. Mas a gente vai falar muito mais dela quando a gente for falar de embriologia, tá? Que talvez seja a semana que vem que a gente vai começar. A gente vai começar biologia do desenvolvimento, então eu vou falar sobre reprodução com vocês. Provavelmente já vou falar de fecundação. É, acho que semana que vem a gente já deve começar êmbrio, aí depois a gente vai para isto, aí depois vai para físio, né? Então vai ser embriologia humana, fisiologia e anatomia humana também. Aí a gente já parte tudo. Mas essa foto aqui, pessoal, vocês estão vendo?
coisa é isso. Então, eu vou explicar agorinha. Essa foto aqui, vocês vão. Eu espero que vocês entendam no final da aula. Isso daqui, pessoal, é um óvulo de ouriço do mar que foi fecundado, tá bom? Foi fecundado pelo espermatozoide lá do ouriço do mar, tá? Então, essa daqui é a primeira divisão mitótica que tá acontecendo, tá ligado? Então, se tu gosta desse tema, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Provavelmente a gente vai falar de aparelho reprodutor, essa coisa. Eu tô vendo como é que eu tô dividindo pra vocês aí. É por isso que eu deixei essa live mais 18, né? Porque eu não sei, vai que tem uma criancinha aí, eu começo a falar sobre sistema reprodutor, aí boto umas imagens, né? Não são fotos, tá? São imagens, representações. Aí, meu Deus. Meu filho de 10 anos está assistindo esse canal de biologia, mas na verdade esse canal é uma devassidão, pá. Então, é por isso que eu deixo o canal conteúdo mais 18, né? Porque a gente vai falar sobre isso, né? Mas enfim, isso daqui é a primeira divisão mitótica, pessoal. E vocês estão vendo aqui que já isso daqui era uma célula toda que agora ela se dividiu, tá vendo? Isso daqui a gente vai aprender cada um deles, o que é a zona pelúcida, o que é isso, mas aqui já está acontecendo a citocinese, que a gente vai ver nessa aula aqui. A separação das duas, de uma célula em duas, né? Tem uma célula aqui, aí está acontecendo isso daqui, a citocinese, tá vendo? Para separar. É a primeira divisão mitótica que está acontecendo após a fecundação. Então, todos os direitos reservados a mim dessa foto, tá? Que fique claro. Então, fui eu que tirei na faculdade, então não divido com ninguém. Então vamos que vamos, começando. O ciclo celular, professor Rafael Fives, sou eu, a data de hoje. Vamos que vamos. Você está no Biologia Live. Então, pessoal, introdução. Isso daqui eu já falei com vocês quando a gente foi falando sobre células e tudo, né? Eu falei com vocês um pouquinho sobre esse carinha aqui, esse médico, o Rudolf Virchow, tá nas aulas aí passadas. Eu não sei se ainda está aí, se a Twitch ainda deixou salvo ou não, mas está nas aulas passadas. Então o que acontece? Ele ajudou, né? Ele se apoiou na teoria celular, né, e na teoria da biogênese. A gente já viu o que é biogênese, o que é a teoria celular, e ele vai afirmar que onde existe uma célula, deve ter havido uma célula pré-existente, assim como o animal somente surge de um animal e uma planta somente de uma planta. Isso significa que as células possuem a capacidade de se dividir, isto é, de dar origem a outra célula, ou seja, outras células. Então ele está aí. Teoria celular tá aqui. Ele tá aqui. Biogênese. Não entendi, cara. Acho que eu li sua mensagem tarde demais pra entender esse comentário, Luiz. Foi mal. Mas então o que acontece, pessoal? Começa aqui com Rudolf Virchow, enquanto o Luiz se explica ali pra eu entender. Então, ou não, né? Então, o Rudolf Virchow, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que, e eu já falei com você, né? Omnicélula e célula, né? Que ele vai falar isso, que uma célula só pode vir de outra célula. Então a gente começa a entender isso, a gente vê, a partir desse momento aqui, com essa afirmação dele, a gente começa a ver que as células, elas vieram de outras células. Então a gente tem que parar e começar a pensar, então, se elas vieram de outras células, como é que elas se reproduzem? Na verdade, como é que é a reprodução das células, né? Então, a continuidade da vida, isso daqui é importante, é um conceito importante, que a continuidade da vida se baseia na reprodução das células, ou divisão celular. Então, pessoal, para a vida continuar, ou melhor dizendo, a vida só continua a partir da reprodução de células, a partir da divisão celular. Vamos dizer assim, de acordo com a teoria da evolução, se a primeira célula não tivesse sofrido, vamos dizer assim, o processo de divisão celular, de reprodução, ela teria morrido ali e teria acabado tudo. Entende? Então, a reprodução, a continuidade da vida se baseia na reprodução das células. Então, é extremamente importante. E não só isso também, pessoal. A divisão celular, não é simplesmente, estou criando uma outra célula aqui para gerar outro indivíduo, porque nem que eu acabei de falar, né? A primeira célula primitiva se dividiu para começar a ter outro indivíduo e foram se multiplicando e povoando a Terra. Não é só isso que serve
a divisão celular, pessoal. Ela vai desempenhar alguns papéis importantes também na vida dos organismos em si, tá? É... Então, o que a gente pode dizer? Quando uma célula, por exemplo, ela vai... Quando você, né, na verdade, tá... A nossa pele, eu vou falar sobre isso mais na frente de novo, mas só para adiantar, né? Por exemplo, a nossa pele, as células da nossa pele, elas estão sempre se renovando, estão sempre se dividindo. Então, elas estão renovando ali a nossa pele. Então, não é simplesmente para você crescer. Você não cresce de, como eu posso dizer, né? Grossura, né? A sua pele, ela está sempre ali, mas ele está sempre mantendo. É uma manutenção das células ali da sua pele, entendeu? Eu vou falar um pouquinho mais disso ali na frente. Então, lembre-se disso: reprodução das células, divisão celular. Então, pessoal, um outro conceito que é interessante, que é importante vocês saberem, é sobre o conceito de ploidia, tá? Então, na ploidia, ela vai ser, na verdade, a diferença, né, entre o número de cromossomos presentes nas células somáticas e o que se encontra nas células germinativas. O que são células somáticas e o que são células germinativas? Explicando para vocês entenderem, as células germinativas, pessoal, vão ser os gametas, tá? Por exemplo, no ser humano, vão ser o espermatozoide e o óvulo, tá? Eles vão ser os gametas masculino e feminino, tá? E como a gente já viu, como eu já falei na... Salve, Luan! Beleza, cara? Boa tarde. Como é que você tá? Tranquilo? Então, como a gente já viu nas aulas passadas, pessoal... Não, cara, eu nunca duvidei que você viria. Eu tinha certeza que você ia vir, cara. Eu já só tava esperando aqui. Tanto que eu tava aqui, ó, olhando no chat, só esperando a sua mensagem, cara. Então, a gente viu que possuem 46 cromossomos, tá? E os 46 cromossomos estão em todas as outras células do corpo, tá? Esses 46 cromossomos. Só que nas células germinativas, nos gametas, pessoal, eles vão ter só metade disso, tá? Então, olha só. Como é que eu posso explicar aqui para vocês? Nós temos aqui 23 cromossomos no espermatozoide e 23 cromossomos no óvulo. Olha só o que acontece. O espermatozoide vai vir, vai fecundar, correto? Esse óvulo aqui da mulher. E olha só o que vai acontecer. Agora, nós vamos ter um zigoto, tá? 2N com 46 cromossomos. E a partir daí vai ter todas aquelas divisões que a gente ainda vai ver daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando dos cromossomos nas células somáticas, pessoal, eles vão ser 2N, tá? Então, eles vão ter dois pares. Eles vão ter um par, dois pares não, eles vão ter um par de cada cromossomo, tá? Então, voltando aqui, ó, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Essa célula aqui, a ploidia dela, a gente vai chamar de N, e esse carinha aqui a gente também vai chamar de N. Quando a gente junta 23 mais 23, vai ser igual ao quê? A 46 cromossomos. Então agora é um zigoto que a gente vai chamar, porque houve a fecundação, a gente vai chamar ele de 2N, tá bom? Então é isso que significa a ploidia. Isso daqui vai ser importante, tá? Que a gente vai ver na mitose e na meiose daqui a pouquinho. E olha só que interessante. A ploidia, pessoal, ela vai variar, tá? De espécie para espécie, tá bom? Não quer dizer que nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, 2N, que é o nosso total, né? Não quer dizer que todos os outros seres vivos vão ter esses cromossomos também. Olha só que interessante. Olha o cavalo aqui. O número total dele é 64. Tá vendo? Então, no gameta lá do cavalo, nos gametas dele, vai ter metade disso daqui, que vai ser o quê? 32. Vai ser N. O 2N é 64. O número total de cromossomos. O N vai ser a metade disso daqui, o 32. Ó, o chimpanzé é 48. A drosófila, 8, que é aquela mosquinha de fruta, tá? O feijão, 22. O milho, 20. Ser humano, 46. O tomate, 24. E o trigo, 42. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, vamos falar agora, propriamente dito, sobre o ciclo, né, pessoal? Vamos falar agora sobre o ciclo
o ciclo celular, né? Agora que a gente já viu essa pequena introdução, que você já sabe o que é ploidito. Salve, mozão, tranquilo? Alô, tá me ouvindo? Tudo bem com você? Então vamos que vamos. Ó, vamos falar agora sobre o ciclo celular. Olha só, pessoal. Eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, tá? Mas só que ficou bem difícil de colocar a palavra aqui. Mas vem comigo aqui que vocês vão entender. Olha aqui pro slide. Ó, o ciclo celular é dividido em duas etapas, tá? O ciclo celular vai ser dividido em duas etapas. A intérfase, ou fase de crescimento, e a fase M, ou mitose, em que ocorre a divisão celular, tá bom? Olha só. Na intérfase, pessoal, é isso aqui tudo. Acho que eu vou ter que pintar aqui. Ó, a intérfase é isso aqui tudo, ó. A intérfase vem daqui até aqui, tá? Essa daqui é a intérfase, tá bom, pessoal? Esse carinha aqui todo é a intérfase. Ela vai ser dividida nessas fases que vocês estão vendo aqui. G1, S, G2. E nós vamos ter a fase M, que vai ser a fase da divisão celular, tá? Que vai ser meiose ou mitose, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nesse círculo aqui nesse meio círculo aqui sem nenhuma proporção que eu fiz, é a intérfase, tá bom, pessoal? Então, a intérfase vai ser o período entre duas mitoses, né? Entre duas divisões sucessivas, tá bom? Então, ó, ela tá entre mitoses. Mitose, intérfase, mitose, intérfase, mitose, intérfase. Vai ser sempre assim, tá? A intérfase é a fase de maior duração do ciclo celular, tá bom? Então, tenham isso em mente. Não sei se alguma alguma prova vai assim, relacione as colunas, um exemplo. Aí tá lá, é a maior fase, é a fase de maior duração do ciclo celular. Aí você tem que relacionar quem é que eu tô falando, na intérfase, pá, e você marca, entendeu? Então, lembrem-se disso. É a fase de maior duração do ciclo celular, tá? Então vai ser nessa fase que a célula vai aumentar de tamanho, vai produzir substâncias necessárias para o processo de divisão, tá bom? E ela vai ser dividida em algumas fases, né? Vamos dizer assim, subfases. Então vamos lá. Primeiramente, as fases G1 e G2, eu já pulei para G2 aqui porque é a mesma coisa, mas a gente vai falar. Olha só, na fase G2, pessoal. Primeiramente, saibam que essa denominação vem de gap, palavra inglesa que significa intervalo, tá bom? Então é gap, intervalo. Então olha só. O G1, o que acontece na fase G1, pessoal? É nesse período que ocorre intensa síntese de proteínas, tá bom? Necessárias não só para o aumento da célula em si, mas também para a realização das funções orgânicas dela. Então, na fase G1, vai ter intensa, pessoal, intensa síntese de proteínas, tá bom? E síntese de proteínas a gente já viu como funciona, tá nas aulas passadas aí. Acredito eu que a Twitch ainda não tirou do ar, então ainda tá aí, tá? Então vamos que vamos. A G1, intensa síntese de DNA, ou de proteínas, tá bom? E logo em seguida a gente vai vir aqui, ó, a fase S. O que acontece? O período S, olha só, é do inglês síntese, que significa síntese. Tá, mas aqui já tem síntese de proteína, aqui vai ter síntese de proteína de novo? Não. Aqui, pessoal, na fase S vai ser a síntese do DNA, vai ser a replicação do DNA. Isso daí a gente viu aonde? Na nossa aula passada, tá? A gente viu, nós falamos e vimos sobre a replicação do DNA. Beleza? Então vai ser nessa fase aqui, na fase S, que vai acontecer a replicação do DNA. Aí vai vir a fase G2 novamente, tá? A fase G2 vai ter também a síntese de proteínas e etc. Só que vai ser bem menor do que a intensa síntese de proteínas na fase G1, tá bom? Vai, mas não vai ser tanto quanto na fase G2, na fase G1. Essa fase G2 aqui, o gap 2, vamos dizer assim. E logo em seguida, pessoal, da fase G2, tá? A gente vai ter a fase M. Opa. Isso, a gente vai ter a fase M, né? Que tá aqui. Então, pessoal, a fase M
é a fase da divisão celular, tá? Que ela vai ocupar relativamente, né? Vocês podem ver aqui um tempo menor, né? Pouco tempo do ciclo celular, tá? Então, acho que é isso. Pouco tempo do ciclo celular, então agora a gente vai ver como ocorre essa divisão celular, tá? Primeiramente, a gente vai começar com a mitose, tá? Como eu já tinha dado spoiler para vocês aí. Então, olha só. As células geradas por mitose são geneticamente idênticas à célula original. Para cada célula que sofre mitose, são formadas duas novas células, tá? A principal característica da mitose é a manutenção da quantidade de DNA e da informação genética original. Ela é chamada também de divisão equacional. Lembrem-se disso, pessoal, sendo representada pelo símbolo exclamação. Assim, a mitose mantém a ploidia da célula. Pessoal, a mitose mantém a ploidia da célula. No início da aula eu falei para vocês sobre ploidia, eu falei sobre 2N, falei sobre N. E o que acontece? A mitose vai manter. Se eu tenho uma célula 2N, eu vou dividir ela em duas células 2N. Se eu tenho uma célula N, eu vou dividir essas duas células em duas células N. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês darem uma olhada. E olha só, a mitose é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E normalmente sucedida pela divisão do citoplasma, chamada de citocinese, que a gente vai ver aqui também. Beleza, pessoal? E uma coisa interessante também, como eu já tinha falado, mas falando melhor aqui, a mitose, pessoal, vai ser responsável, além do crescimento de organismos pluricelulares, né, vai ser utilizado também para regeneração de tecidos que foram danificados por algum motivo, para reposição de células mortas, como eu falei, na nossa pele, tá bom? Então vai ser através de divisões mitóticas que vai acontecer essa reposição de células, tá? Então aqui para vocês darem uma olhada, olha só, eu tenho uma célula 2N, tá? 2N igual a alguma coisa aqui, é uma célula fictícia. Então olha só, eu vou dar origem com a mitose a duas células 2N, tá? Ah, mas e se eu tiver uma célula só N? Não tem problema. Eu vou ter uma célula N que eu vou dar origem ao quê? A duas células N. Eu não vou dar origem N meio N aqui. Vai ser N, outras duas células, cada uma com um N. Beleza, pessoal? N, lembrando que é a ploidia da célula, tá bom? Então vamos que vamos. Aqui a introdução da mitose. E agora, pessoal, a gente vai ver sobre as fases da mitose. Salve, Will! Tudo bem, cara? Beleza, meu querido? Seja muito bem-vindo, cara. A gente vai falar agora sobre as fases da mitose, tá bom? Olha só que interessante. Vamos começar aqui, ó. Prófase. Ela vai ser caracterizada, tá, por 3 eventos, a prófase, tá? Condensação dos cromossomos e o início da formação do fuso mitótico, migração dos centrossomos, cada um com 2 centríolos, tá? E a desintegração da carioteca. Então vamos que vamos. Olha só. Então, ao se iniciar a divisão mitótica, pessoal, botando os emojis aí. Ao se iniciar a divisão mitótica, os cromossomos já se encontram duplicados. E onde a gente viu isso, essa duplicação, a gente viu na aula passada sobre a replicação do DNA, tá bom? Então eles já vão se encontrar quando eles chegarem aqui na prófase. Os cromossomos já vão estar duplicados, tá bom? Porque essa ação vai acontecer na fase S, como a gente acabou de ver. E as cromátides irmãs estão unidas por uma região chamada centrômero. Olha só. Cromátides irmãs, tá vendo? Ó, isso aqui é um cromossomo, cromátides irmãs, centrômero, bem aqui no meio, ligando eles, tá vendo? E esse aqui eu também coloquei para vocês aqui outros carinhas aqui, né? Os cinetócoros e os microtúbulos do cinetócoro, né? É bem tranquilo, não tem nada demais não. Então, olha só, pessoal.
Então o que é que acontece? A gente acabou de ver, né? Aqui vai haver a condensação dos cromossomos. Essa vai ser a primeira parte aqui da prófase, tá bom, pessoal? Nessa etapa, o que vai acontecer? A síntese de proteínas vai ser suspensa. Por que a síntese de proteínas vai ser suspensa? O DNA, pessoal, vai estar muito condensado, ou seja, vai estar muito compactado. A gente falou um pouquinho sobre essa compactação nas aulas anteriores, né? Então ele vai estar muito compactado, tá? Então não vai ter como a gente já viu, a helicase chegar e abrir a fita dupla. Não vai ter como, via DNA polimerase, começar a colocar nucleotídeos ali para formar outra fita. Então, pessoal, aqui vai parar a síntese de proteínas também. Não vai ter mais a expressão, né, de proteínas ali, tá? A transcrição e a tradução de proteínas também, tá? Então, o que acontece? Os nucleolos também não vão ser mais visíveis, tá? Então, vamos estar formando aqui os cinetócoros, né? Quem são esses cinetócoros aqui, né? Eles vão ser só estruturas proteicas que vão auxiliar no processo de deslocamento desses cromossomos dentro do... conforme vai acontecendo a divisão celular, tá bom? E os cinetócoros, você pode ver aqui que desse carinha aqui, dessa cromátide aqui, que a gente chama, tá para um lado e o cinetócoro desse outro cara aqui tá para o outro lado. Eles ficam em lados opostos, tá bom? Então, olha só. Eu quero falar aqui com vocês, ó, uma coisa interessante. Continuando falando sobre isso, ó. A fase G2, tá vendo? Na intérfase. Logo antes da fase M, né, tá a fase G2. Vocês podem ver aqui, o nucleolo ainda tá aqui. Olha só. Os cromossomos estão duplicados, mas não estão condensados aqui, tá vendo? Aqui tem os centrossomos que eu falei, olha só como é que eles estão aqui. Que eles vão começar a migrar, né? Começar a andar para ir para os polos, né? Cada um com um par de centríolos, tá vendo? Então, olha só, na prófase, olha só o que vai acontecer. Como é que os cromossomos agora estão condensados? Olha a diferença desse daqui, um emaranhado, tá? De cromossomos, e agora eles aqui, ó, tudo bem condensado, bem compactado aqui, beleza? Então, ó, vai começar a se mexer, os centrossomos vão começar a migrar, tá vendo? O fuso mitótico vai começar a aparecer também, tá bom, pessoal? Isso aqui é formado de microtúbulos, beleza? E olha só, vai haver também a desintegração da carioteca, lembra? A membrana nuclear, ó, o envelope nuclear tá aqui, ó, tá aqui. Ele vai desaparecer, tá? Então, olha só, microtúbulos vão estar aqui, estão sendo representados por esses carinhas aqui. E olha só, eu coloquei essa imagem aqui lá do Campbell de propósito. É isso aí, Will, mitose. Eu coloquei esse carinha aqui pra vocês, pessoal. Nossa, tinha um meme que eu podia ter colocado aqui. Era o Ozzy, tá ligado? É que eu não conheço muito bem, mas é um cantor, né? Aí era mitose, aí era dividindo o Ozzy em dois. Podia ter colocado esse meme aqui também pra todo mundo ver. Mas olha só, eu coloquei essa imagem aqui, pessoal, para vocês, porque eles falam disso daqui, ó, prometáfase, tá? Eu não sei, tá, se... Já viu, é maneiro, né? Eu não sei se pode cair no seu vestibular o nome prometáfase, mas é muito simples, tá? É prófase, prometáfase, logo você já sabe que é quem? Metáfase, né? Logo depois. Qual é a grande questão da prometáfase? A grande questão aqui da prometáfase, pessoal, é que a carioteca vai se desfazer, tá? Então, tem alguns livros que vai falar que é só prófase e logo depois metáfase, tá? Mas tem outros livros, outros livros mesmo, né? Vão falar que vai ter a prometáfase, que é quando a carioteca vai desaparecer, tá bom? Então, só tome um pouco de cuidado com isso. Se aparecer numa questão prometáfase e tal, você já sabe que é a carioteca se desintegrando, beleza? Sumindo. Então vamos que vamos. Essa daqui, pessoal, é a prófase, tá? Então, vamos lá. Os caras vão se condensar muito mais, tá? Os centríolos vão começar... Os centrossomos com um par de centríolos vai começar a migrar para os polos da célula, tá bom? Os microtúbulos também. E você pode ver que alguns microtúbulos, ó, já vai estar se agarrando aqui no centrômero
desses cromossomos aqui duplicados, tá? Das cromátides aqui, do cromossomo duplicado não, nas cromátides. Tá bom, pessoal? Então é isso que vai acontecer, microtúbulos ligando aqui, carioteca se desintegrando, bem condensados os cromossomos, tá bom? Isso aqui, beleza? Então vamos lá, isso aqui é a prófase. Agora, pessoal, nós temos a metáfase. A metáfase é interessante por quê? Porque o nome dela vem do grego meta, que significa meio. Tá? Então é a fase do meio. Não. A metáfase, pessoal, é isso daqui, ó. É quando os cromossomos vão estar alinhados, como a gente chama, né, no equador da célula, ou aqui, ó, na placa metafásica da célula. Tá vendo? Todo mundo alinhadinho, bonitinho aqui. Então, é isso que vai acontecer na metáfase, tá? E lembrando, a metáfase vai ser a fase mais demorada, tá, da mitose. A fase mais demorada da mitose. Eles aqui vão atingir o grau máximo de compactação e é neste momento que a gente consegue ver no microscópio os cromossomos, tá bom? Que eles vão estar mais visíveis, melhor visíveis, né? Vamos dizer assim. Então, os centríolos, estão vendo aqui, ó, o centríolo aqui, eles já vão estar posicionados no lado oposto, nos lados opostos da célula, tá bom, pessoal? E a organização do fuso mitótico vai posicionar os cromossomos aqui na placa metafásica. Beleza, pessoal? É isso que vai acontecer na metáfase. Então, lembrando, meta vem de meio, o que é para fazer? Vai botar todo mundo no meio. Todos os cromossomos ali no meio. Beleza? Essa é a metáfase, simples assim. Continuando aqui. Ah, sim, eu coloquei um vídeo para vocês. Coloquei um vídeo para vocês. Peraí. Ó, essa daqui é a metáfase, tá? Ó, o que tá acontecendo na metáfase? Tá vendo? Os microtúbulos crescendo, se agarrando em todo mundo. E olha só, colocou todo mundo lá no meio de novo, tá vendo? Tá todo mundo espalhado, agora todo mundo indo pro centro da célula, todo mundo ficando no meio, tá vendo? Aqui estão os centríolos, isso daqui são os microtúbulos, tá bom? Mais uma vez para vocês verem aí, isso daqui é a metáfase, tá? Beleza? Todo mundo no centro, ótimo. Aqui de onde eu tirei o vídeo, beleza? Vamos lá. Metáfase. Agora, anáfase. Anáfase, pessoal, vem do grego ana, que significa de novo, tá? Então vamos lá, ó. A anáfase, o que vai acontecer? Lembra que tá todo mundo segurando ali nos centrômeros? Então, é isso que vai acontecer agora. Agora esses microtúbulos vão começar a se encurtar e vão puxar, tá? Uma cromátide para cada lado, tá vendo, ó? Olha só na imagem aqui. Microtúbulos cinetocóricos, né, que estão ligados ao cinetócoro, beleza? Puxa os cromossomos para os polos, tá vendo, ó? Vai puxar para os polos, vai encurtar os microtúbulos e vai começar a puxar os cromossomos para os polos, ó. Microtúbulos separam os dois polos, beleza? Estão separando aqui. Então, ó, eles tá juntinho naquele X, né? Agora eles vão se separar. Beleza? Essa daqui é a anáfase e ela é considerada a fase mais rápida da mitose, tá bom? Que é o encurtamento das fibras do fuso mitótico, que vai levar à separação das cromátides irmãs. Beleza, pessoal? Olha só, eu acho que eu botei um vídeo também. Nossa, botei um vídeo. Olha só, a anáfase, tá vendo? Olha eles puxando aqui. Meu Deus, cadê o vídeo? Tá aí, ó, a anáfase. Tá vendo como é que tá puxando? Como é que eles estão puxando aqui, ó. De novo, só para vocês darem uma olhada. Eles já estavam juntinhos aqui no centro da célula, na metáfase. Agora, na anáfase, pessoal, os microtúbulos, ó, vão começar a se encurtar e vão começar a puxar cada um pro seu lado. Tá vendo? Beleza? Isso daqui é a anáfase. Mais uma vez aí para vocês verem como é que funciona isso. Beleza? É assim. Opa, vamos lá, beleza. Telófase, né? Não é o Michel Teló, mas é a telófase, tá? Então, olha só. Telófase. Do grego telos, que significa fim, né?
já é bem lá no finalzinho, tá bom? O que, que vai acontecer aqui na telófase, pessoal? Primeiramente, vai acontecer a descondensação dos cromossomos, ou seja, eles que estavam todos condensados, muito compactados, vão começar a se descompactar, beleza? Vai acontecer a... cadê meu mouse? Tá aqui. Vai acontecer a reorganização da carioteca, tá vendo aqui, ó? Esse tracejado aqui, a carioteca, o envoltório nuclear tá começando a surgir novamente. Aqui embaixo também é a mesma coisa, ó, tá vendo? Beleza? Nas duas células, tá? Pessoal, o nucleolo também reaparece aí, tá? Então eles vão começar a ficar poucos condensados, a carioteca vai reaparecer, os nucleolos, como eu falei, também voltam a reaparecer devido ao como é que é a palavra? A volta, né, das atividades de transcrição do DNA. Nossa, fugiu a palavra aqui. Então o que acontece? Lembra que eu falei que eles estavam todos compactados, não tinha como fazer a transcrição porque estava tudo muito condensado, era impossível lá das proteínas chegarem e começar a fazer a transcrição do DNA. Agora que ele começou a se descompactar, ela já consegue produzir consegue começar a produzir as proteínas novamente, tá bom? Então vai começar a produzir RNA ribossomal, aí por isso que vai surgir um nucleolo, né? Então com a conclusão da divisão do núcleo, né, pessoal, as células realizam a divisão do citoplasma chamada citocinese. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando acontece essa fase da telófase, pessoal, aqui vocês já estão vendo que elas estão meio... Como eu posso dizer, né? Tá meio apertadinha aqui assim na ponta, tá fazendo um Vzinho aqui nas pontas dela. Aqui já tá começando o estrangulamento, né? Que a gente chama, tá bom? Que é a citocinese. Normalmente ela pode acontecer junto com a telófase ou não. Mas antes de falar da citocinese, olha só, que bonitinho essa microscopia aqui, tá bom? Se eu não me engano, a cor é fantasia, tá? Telófase igual a 8, exatamente, é exatamente isso daí, Will. Se eu não me engano, isso daqui, a cor é fantasia, mas olha só, puxando os cromossomos cada um pro seu lado, tá vendo? Ó? E aqui, ó, acontecendo o estrangulamento aqui do citoplasma, a citocinese, que a gente vai ver agora, ó. Olha só a citocinese. Então, como eu falei, normalmente ela começa junto com a telófase, tá? E é esse processo que vai separar os citoplasmas, tá? Das duas novas células, tá bom? Fazendo com que elas fiquem, né, separadas uma da outra. E isso, pessoal, vai acontecer de duas maneiras. Vai acontecer de duas maneiras diferentes, na célula animal e na célula vegetal. Então isso também é interessante para quem vai fazer o vestibular, não sei se pode acabar caindo isso daqui para vocês. Porque olha só, na célula animal que a gente está falando, que eu falo com vocês, olha só, vai acontecer um estrangulamento, tá? Ela vai vir de fora, ó, ela tá assim, vai acontecer isso daqui, ó, um estrangulamento, tá? E vai sair. É naquela foto que eu, no início da aula que eu mostrei para vocês, que eu tirei, vai acontecer o estrangulamento, tá bom, pessoal? E o que acontece? É de fora para dentro que acontece esse estrangulamento. Então a gente vai chamar que a citocinese nos animais, ela é centrípeta, tá bom? Centrípeta, porque ela está acontecendo de fora para dentro. Nas células vegetais não pode acontecer isso. Ah, mas por que não pode acontecer isso? Por causa da parede celular. Lembra que as células vegetais, diferentes das células animais, possuem parede celular? Então, devido à parede celular, não pode acontecer isso. Então, o que vai acontecer? A citocinese, né, vai acontecer de dentro para fora, tá bom? Olha só, dentro da célula surgindo ali a barreirinha que vai separar o citoplasma das duas. Tá bom, pessoal? Então, na célula vegetal, nós temos o nome de citocinese centrífuga, tá bom? Porque está sendo de dentro para fora. Beleza, pessoal? Então isso daqui é a mitose, tá? Olha só, esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Isso, é um videozinho também da citocinese. Olha só, enquanto eu bebo água aqui.
E aí, viram? Olha só, acontecendo o estrangulamento nele, tá vendo? E separando os dois citoplasmas, tá bom? Das duas células filhas, né? Que surgiu a partir da primeira, tá? Então isso daqui é assim que acontece a citocinese. Beleza, pessoal? Então agora que a gente viu as mitoses, ó. Agora que a gente viu a mitose, então só lembrando as fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese lá no finalzinho, tá bom? Então vamos que vamos. Olha só que interessante. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a meiose. E a gente já tá, ó, como eu falei para vocês, que essa é uma aula rápida, a gente já tá chegando perto do final. Chegando perto do final. No final do meio, vamos dizer assim. Estamos no final do meio. Então, olha só. Meiose. Deixa eu pegar aqui o meu laser. Olha só. Meiose, do grego meiosis. Eu acho interessante, né, que eu peguei essa informação. Só que tem um acento no grego. O Will que fez grego, não sei se a minha irmã também tá aí. Acho que não existe, né, acento no grego. Eu acho, né? Posso estar errado, mas existe acento no grego? Enquanto vocês respondem aí, eu vou lendo aqui. Que significa diminuição, tá? Este nome é dado pelo fato de a meiose originar células com metade do número de cromossomos da célula mãe. A meiose é também denominada divisão reducional e representada pelo símbolo R exclamação. Beleza? Olha só. Assim, o resultado da meiose é a formação de 4 células haploides a partir de uma célula diploide. Então, olha só, pessoal. A meiose, diferente da mitose. A mitose, o que a mitose vai fazer? Ela vai manter a ploidia da célula. Como a gente viu lá, se uma célula é 2N, vai gerar duas células 2N. Se uma célula é N, ela vai gerar duas células N. Já na meiose, não. Eu tenho uma célula 2N e eu vou originar 4 células N. Isso... Cadê minha mão? Pronto. Isso é a meiose. Tá bom, pessoal? De uma célula diploide, 4 células haploide. De uma célula 2N, 4 células N. Tá? Então vamos que vamos. E uma outra coisa extremamente importante, pessoal, que acontece na meiose, que é diferente da mitose, é isso daqui. Além da redução dos cromossomos, ocorre o fenômeno da permutação, o crossing over também, né, como se chama, como chamamos também. Então, pessoal, isso aqui é extremamente importante e interessante, porque é ela que vai deixar a variabilidade genética, essa permutação aqui alta, né, sempre bem alta, tá? Então, olha só, a permutação, a gente vai ver, ela vai ser a troca de material genético, tá? Entre as cromátides irmãs de cromossomos homólogos, tá? Dessa troca vai resultar a recombinação, tá? Que vai ser a formação de cromossomos diferentes dos da célula mãe. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas o que eu posso dizer para vocês? Vão estar lá os cromossomos homólogos, tá? Vão estar lá tudo um grudado no outro, que a gente vai ver isso daqui a pouco. E partes, tá? Deles vão trocar de lugar, vão trocar de cromossomo, tá bom? Isso vai aumentar a variabilidade genética, isso vai ser muito importante. Beleza? Então vamos continuar aqui. Olha só o que eu falei para vocês. Intérfase e tal, olha só, dividiu, né? Multiplicou os cromossomos e olha só. Eu multipliquei todos os cromossomos, eu tenho uma célula 2N. Fase S, G2, começa o processo de meiose. Tá bom, pessoal? Então eu vou ter 4 células N. Beleza? Vamos lá, continuando. Meiose etapas, tá? Vem comigo aqui, pessoal. Vamos falar sobre as etapas da meiose. De forma geral, ela consiste em 2 divisões celulares consecutivas. A meiose 1 e a meiose 2, tá?
cada uma subdividida em etapas aproximadamente similares às da mitose, tá bom? A meiose 1 é um pouquinho diferente, né? Tem aquele processo que eu falei com vocês de permutação, e fora que não vão ser cromátides irmãs que vão ser separadas, vão ser cromossomos homólogos que vão ser separados nesse momento aqui, tá? Mas fica tranquilo que nós vamos entender isso tudinho, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez aqui na intérfase vai haver a duplicação dos cromossomos, tá? Na intérfase. E vamos ver aqui. Ó. Par de cromossomos homólogos na célula parental. Tá vendo nessa imagem aqui? Então, ó. Cromossomos homólogos. Eles são iguais, tá? E olha só. Par de cromossomos duplicados. Aqui eu tenho um cromossomo duplicado com as suas cromátides irmãos. Outro cromossomo duplicado com suas cromátides irmãos, tá bom? Célula diploide com cromossomos duplicados, tá? Os cromossomos estão duplicados. Tá bom, pessoal? Então é isso que vai acontecer. Cromossomos homólogos e vamos duplicar os cromossomos homólogos, tá? Na mitose a gente só multiplicava um, não tinha cromossomos, não tem cromossomos homólogos, é um cromossomo que eu multiplico. Aqui agora eu tenho os homólogos, tá bom, pessoal? Os iguais. Olha só, vamos continuar aqui. Essa daqui é a intérfase. Logo depois da intérfase, G1-SG2, a gente vai para a fase M, né? Que aqui vai ser a meiose. Essa primeiramente aqui, pessoal, vamos ver as etapas da meiose 1. Como eu falei com vocês, normalmente a meiose vai ser dividida em meiose 1 e em meiose 2, tá? Então a gente vai começar a ver. O nome das etapas é a mesma, é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que como tem meiose 1 e meiose 2, a gente vai colocar no final o número 1 ou o número 2. Então vai ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Beleza, pessoal? É simples assim, tá? Quando eu falo que é prófase 1, é que ela está na primeira divisão meiótica, tá bom? Meiótica, tá? Então vamos lá. De forma geral, a prófase 1 também, né? De forma geral, na prófase 1, os cromossomos vão começar a se condensar também, como acontece lá na mitose, tá? Os nucleolos também vão desaparecer e os centríolos também vão migrar em direção aos polos. Além disso, a carioteca também vai desaparecer, tá? Vai se desintegrar. Beleza, pessoal? E o que acontece? Esse cara, a prófase 1, né? A gente pode dividir ela nessas etapas aqui, ó. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Sinceramente, eu já vi uma vez. Eu não me lembro de ter visto mais, mas eu já vi questões. E sinceramente, eu acho que não era nem de vestibular, era de concurso. Mas eu não sei se algum vestibular pode cobrar esses nomes aqui, tá? Eu não tenho esse conhecimento. Pode cobrar? Bom, pode, né? Mas, assim, como eu posso dizer, né? Se vocês tiverem, como eu posso dizer, neurônios ainda aí livres, né, que não estão decorando outras coisas, então fique à vontade para decorar os nomes também, o que acontece com cada um deles, tá? Então, olha só. Leptóteno, né? Tá vendo esse carinha aqui? O leptóteno, tá? Vai ser nessa etapa que os cromossomos, né? Como ele é muito importante, é sempre bom estar preparado, exatamente. É o que todo mundo sempre fala. É melhor você errar por saber demais do que por saber de menos, né? Então, é sempre bom você ir para a prova sabendo de mais do que sabendo de menos, né? É isso aí. Então, pessoal, essa daqui é a fase, o leptóteno, tá? Eles vão começar, olha só, eles estão tipo um fiozinho, tá vendo? Que interessante os cromossomos aqui. Eles estão tipo uns fiozinhos ainda, tá? Então eles vão começar a se condensar. A gente divide a prófase nessas fases aqui, porque a prófase 1 ela é muito importante, tá? Tem muitas coisas acontecendo ali. É por isso que a gente acaba dividindo ela para ficar mais fácil, talvez, de se entender. Mas olha só, vai ser nessa etapa que os cromossomos vão se condensar, tá? E já vão começar a ser visíveis no microscópio de luz, tá? E eles vão ter esse aspecto aqui, ó, de fios alongados e delgados, tá bom, pessoal?
É, por mais que eles tenham, né, as cromátides irmãs, ele vai parecer um único fiozinho. Vai parecer um único fiozinho na hora que a gente for ver na, no microscópio. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o leptóteno, vai começar a se condensar tudo e eles têm esse formato aqui, né, alongado e delgado, tá? A próxima fase é o zigóteno, tá? Os cromossomos homólogos vão se aproximar um do outro no zigóteno, tá bom? Então agora, ó, tá vendo como é que eles estão muito mais condensados? Agora eles vão se aproximar um do outro, tá bom? Até eles ficarem perfeitamente alinhados no sentido de comprimento deles, tá? E isso, pessoal, vai se manter devido a uma estrutura proteica que vai surgir nos cromossomos que a gente vai chamar de complexo sinaptonêmico, tá? É por isso. Eu quis botar o porquê que eles vão continuar juntos, é por causa desse complexo aqui. Tá bom, pessoal? Esse é o zigoto. O paquíteno, pessoal, olha só. No paquíteno, o aparelhamento dos homólogos, vai acontecer o aparelhamento dos cromossomos homólogos, tá bom? Então, vai ser neste momento aqui, pessoal, que vai acontecer o que a gente vai chamar de crossing over ou permutação, como eu falei com vocês. Vai ser bem aqui, ó, no paquíteno, tá bom? Então, que fase da prófase 1 acontece o crossing over? No paquíteno, tá? Então, olha só, vai começar pedaços, tá, de cada um deles aqui, vai entregar um pedacinho do seu cromossomo para o outro cara, tá bom? Isso daqui eu botei uma outra imagem que fala melhor da permutação para vocês, tá bom, pessoal? E como eu falei, isso vai aumentar a variabilidade genética, tá, nas células filhas. Beleza? Então, daqui a pouco eu mostro novamente a permutação para vocês. Vamos agora para o diplóteno, tá? Olha só, o diplóteno, o complexo, né? Aquele complexo que eu falei que deixa elas juntinhas vai desaparecer, tá? Os cromossomos homólogos vão começar a iniciar a separação, tá bom? As cromátides, elas vão estar ainda bastante condensadas e elas vão estar ainda mais visíveis agora no microscópio, tá bom? E as partes que houve a permutação, tá vendo? Eles se separaram, mas as partes que houve a permutação ainda vão estar juntas. E essas partes que houve a permutação, a troca, né, de pedaços deles, vão chamar de quiasmas. Tá bom? A gente vai dar o nome de quiasmas para essas partes que permanecem juntas devido à permutação. Por fim, aqui na última, pessoal, é a diacinese, tá? Que o nome vai fazer referência ao deslizamento que os quiasmas, aquelas partes, né, que estão grudadas, vão sofrer, tá bom? As extremidades das cromátides. E é nesse fenômeno, e é nesse momento aqui também que vai acontecer a desintegração da carioteca. Tá bom, pessoal? Então isso aqui vai, como posso dizer, caracterizar o fim da prófase 1, tá? E como eu falei para vocês, eu ia falar da permutação, olha só. Aqui nós temos os cromossomos homólogos, tá vendo? 2 cromossomos aqui, eles são homólogos, e aqui nós temos as cromátides irmãs deles, tá bom? Dupliquei esse cromossomo, só que eles são os mesmos cromossomos, tá bom? Agora eles são cromossomos homólogos. Olha só o que vai acontecer. Isso daqui, pessoal, é a permutação. Eles vão se aproximar, né, como a gente viu, naquele complexo que eu falei com vocês que acontece no zigóteno. E aqui no paquíteno, pessoal, pactono, tá? Vai acontecer isso daqui, ó, pessoal. A permutação, tá vendo? Eles vão começar a cruzar, trocar, né, pedaços deles, e olha só o que acontece aqui. Me perdoem porque eu sou daltônico, tá? Mas acredito que isso aqui seja um rosa, tá bom, pessoal? Trocou de lugar, ó, tem um pedacinho azul, tá? Azul escuro, roxo. Esse aqui é o rosa também, tá no azul, tá? Me desculpe se eu errei as cores. Peço perdão porque eu sou daltônico, tá? Mas, enfim, tá aqui, isso é assim que acontece o processo de permutação, tá vendo? Agora, esse cromossomo aqui, que tá duplicado, vai ter um pedacinho do, como eu falei, azul, e esse azul aqui vai ter os pedacinhos do rosa, tá bom? Isso ajuda a aumentar a variabilidade genética. Isso aqui é a permutação, tá bom, pessoal? Continuando. Metáfase 1. Bom,
A gente viu a prófase 1, dividimos ela em vários, né? Em várias etapas, me perdoem. E olha só, na metáfase 1, né? Na metáfase 1, pessoal, a gente tá vendo esses carinha aqui, vai ser igual na mitose, tá bom, pessoal? Os cromossomos, eles vão atingir o grau máximo de condensação, tá? E eles também vão se alinhar na região do meio, na região equatorial da célula, tá bom, pessoal? Mas em vez de ser um cromossomo com as suas cromátides irmãs, a gente vai ter dois cromossomos, né? Os cromossomos homólogos aqui no meio. Beleza, pessoal? É isso que vai ser a metáfase 1. Na anáfase 1, vai ser a mesma coisa também na mitose, tá? Mas em vez de ser uma cromátide irmã para cada lado, agora, pessoal, vai ser um cromossomo homólogo para cada lado, tá vendo? Para cá, para lá, para cá, para lá. Beleza? E vai começar os microtúbulos, pessoal, que estão lá no cinetocóporo. Nossa, a palavra é muito difícil de falar, né? Mas os microtúbulos que estão ligados aos cromossomos, melhor dizendo, vamos deixar assim, eles vão se encurtar novamente e vão puxar, tá bom? E vai puxar um cromossomo para cada lado. Beleza, pessoal? Essa daqui é a anáfase 1. E para finalizar, né? Na telófase 1, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer o estrangulamento, tá vendo? Do citoplasma. Vai começar já o estrangulamento do citoplasma. Mas olha só, agora eu tenho um cromossomo para esse lado, eu tenho um cromossomo para esse lado e vai acontecer a mesma coisa. Vai começar a se descompactar o cromossomo, tá bom? Vai começar as atividades de síntese de proteínas, tá bom? Ó, o nucleolo vai reaparecer, a carioteca vai reaparecer, tá bom? E vai acontecer no final, e no final vai aparecer a citocinese, tá bom? Separando essas duas filas. Essa é a meiose 1, que fica de importante. E para vocês sempre lembrarem da meiose 1. Lá na prófase 1, que vai acontecer a permutação, que isso é extremamente importante na meiose, para vocês saberem disso, tá? E vai ser muito parecido com a mitose a partir daí. Só que, em vez de eu separar cromátides irmãs, eu vou separar cromossomos homólogos, tá? Por quê? É agora aqui, ó, na meiose 2 que a gente vai falar sobre isso. Porque olha só, a meiose 2 é exatamente a mesma coisa, é idêntico à mitose, tá bom, pessoal? Então, ó, aqui, só para vocês explicarem, eu tenho uma célula 2N, né, pessoal? E aqui já a meiose vai ser a divisão reducional. Agora eu já vou ter uma célula N aqui na meiose 2. E agora eu só vou multiplicar essas duas que eu dei em mais duas, certo? Que é o que a mitose faz. Beleza? Então, ó, vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E olha só, o exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês, de maneira bem geral, porque eu já falei isso tudo na mitose, e se eu fosse repetir isso aqui tudo para vocês, eu acho que ia ser muita coisa, mas olha só que interessante. Aqui são as fases da meiose 2, e olha só, tá vendo? Estamos vendo aqui os nossos cromossomos aqui, beleza, pessoal? Esses aqui, cromossomos, cromátides irmãs aqui. O que acontece na prófase 2? Começam a se compactar, começam a se condensar. Olha só, os centrossomos começam a ir, cada um com um par, ir para um polo, cada um com um par de centríolos. Os microtúbulos começam a aparecer também. Olha só, a carioteca, esse tracejado aqui, começa a se desfazer, beleza? Aí a gente vai para a metáfase 2. O que acontece? Os caras vão para o centro da célula, tá vendo? Essa aqui são as duas células que sobrou lá da meiose 1, tá? Elas duas estão fazendo a meiose 2. Então, olha só, estão no centro da célula, se ligou aqui nos cromossomos, olha só, na anáfase, suguei, puxei, tá vendo? Ó? Puxei um para cima, puxei um para baixo, puxei um para cima, puxei um para baixo, como tá nesse exemplo aqui. Tá bom, pessoal? Na anáfase, a separação agora sim das cromátides irmãs. Tá vendo? Isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide, e agora eu estou separando. E olha só no final, na telófase,
começa a se descompactar, começa a acontecer a síntese de proteínas novamente, vai surgir ressurgimento da carioteca, tá vendo? Vai começar o estrangulamento e vai dividir. E no final disso tudo, o que é que eu vou ter? 4 células N, tá vendo? Que eu tinha lá no início uma célula 2N diploide, que eu falei com vocês, agora eu vou ter uma célula, Michel tá lá fazendo, agora eu vou ter 4 células N, haploides. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui são as fases da meiose 2. Então, pessoal, essa daqui são as referências de onde eu tirei as fontes, né? De onde eu tirei cada uma dessas informações que eu estou falando com vocês, de onde eu tirei também as imagens também. Então, essas imagens que eu peguei estão todas nesse livro aqui, principalmente nesse primeiro livro aqui, tá? Da mitose, estão aqui. Então, pessoal, quero agradecer você. Ó essa imagem aqui. Agora vocês já sabem, correto? De onde é que eu tô, tá nessa fase aqui, né? Quem é esse carinha aqui? Se eu já tô começando a dividir, tô começando a estrangular aqui, eu já tô na telófase para citocinese, correto? Então isso daqui agora vocês já sabem que significa essa imagem aqui, que eu coloquei lá no início da nossa aula, né? Antes da gente terminar, eu quero falar um negocinho com vocês, pessoal. Vem cá. Então, pessoal, quero primeiramente agradecer a todo mundo que tá aí, que participou no chat, que falou comigo, que interagiu aí comigo, que tá aí só olhando e prestando atenção na aula. Muito obrigado pela honra de te ter aqui. Muito obrigado pela sua presença. E eu queria falar com vocês, pessoal, uma coisa. A aula de quarta-feira vai mudar de horário, tá bom, pessoal? A aula de quarta-feira não vai ser mais 1h30 da tarde e nem vai ser mais quarta-feira. A aula de quarta-feira, pessoal, agora vai para terça-feira, 5 horas da tarde, tá bom? Quero deixar isso aqui avisado para todos vocês. Agora, as nossas aulas vão ser terças, 5 horas e sextas, 5 horas também. Tá bom, pessoal? Então, lembrem-se disso, tá? Terça, 5 horas e sexta, 5 horas, tá bom? Agora vai mudar. A partir de semana que vem, a próxima aula, não vai ter mais aula na quarta-feira, mas haverá aula na terça-feira, 5 horas. Beleza, pessoal? Então, eu posso perguntar isso pra vocês, pessoal. É porque você sabe, né, Will, como é difícil editar um vídeo, né? É bem complicado, né? Olha só, como é que eu gaguejo, como é que eu falo? Né? Então, pois é, entende? Então, tirar todos esses vícios, cortar tudo, isso demora bastante, né? Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer uma playlist, lá no YouTube, botar assim, aulas sem cortes, tá ligado? Se vocês quiserem, eu faço uma playlist no YouTube, subo todas essas minhas aulas aqui, eu subo lá no YouTube e ela vai estar sem corte. Aí vocês colocam em velocidade 2, tá ligado? Ah, não precisa não? Vou querer essas dicas sim. Mas aí é o que eu posso falar com vocês, eu posso subir lá pro YouTube. Então, aí eu vou subir lá no YouTube e eu vou fazer uma playlist, aulas sem cortes. Aí eu vou botar todas essas aulas da Twitch lá, tá bom? Aí vocês colocam em velocidade 2, eu não sei nem se tem como mais do que 2, mas vocês colocam na velocidade 2, vai passando as partes das aulas que vocês querem ver ou rever. Tá bom, pessoal? Valeu. Me fala sobre isso, Will, que não precisa cortar. Vai ser interessante, vai me ajudar bastante em muitas coisas. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu quero deixar registrado agora no final, falei no início, agora eu quero deixar registrado aqui pro meu amigo Rafael, Rafinha. Cara, eu sei que você não tá aí porque você tá trabalhando, mas muito obrigado pelo follow e pelo Prime também, cara. Valeu mesmo, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui. E para quem não sabe que tá aí, o Rafinha, o Rafael, né? Ele é meu veterano lá na UFRJ. Ele foi meu veterano lá na UFRJ também. Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo de coração. E muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam, tá? Então, não esqueçam de
de seguir as redes sociais, não se esqueçam de ir lá no YouTube, tem vídeo novo, a entrevista que eu fiz com o André tá toda cortada, essa tá lá toda cortada, vocês podem ir lá assistir, quem não viu a entrevista, que eu entrevistei meu amigo André, que ele é mestrando em zoologia lá pelo Museu Nacional, né? Então, a gente conversou bastante, falando sobre muitas coisas, falando sobre como é fazer o vestibular, como foi a vida dele, como foi na faculdade, como está sendo mestrado, se é difícil, se é fácil. Então vão lá, vai ser bem legal o vídeo novo lá no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde a cada um de vocês, bom descanso, bom almoço para quem acordou agora, bom descanso para quem vai descansar e bons estudos para quem vai estudar também. Beleza, pessoal? Então, valeu, falou e até sexta às 5 horas, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau.